Eu vou dar início a este webinar. Antes de mais, espero que se encontrem bem, assim como as vossas famílias. O meu nome é Odete Almeida e sou presidente da EFRIAR. Sejam bem-vindos ao webinar cujo tema é refrigeração, APAC e outros sistemas mecânicos em adegas e que terá como orador o engenheiro Eduardo Cardoso. O engenheiro Eduardo Cardoso é natural do Peso da Régua e é licenciado em Engenharia Mecânica pelo Estado. É membro sénior da Ordem dos Engenheiros, perito do Sistema de Certificação Energética e assessor liderado, também técnico Passive House, tradesperson e auditor do SGCIE. Tem desenvolvido trabalhos nas áreas da energia e edifícios com a realização de projetos e auditorias da AVAC, construção sustentável e bioclimática, mas como doriense tem dedicado a atenção ao setor vinícola, desenvolvendo assessoria de autoria no planeamento, design e gestão de sistemas térmicos e mecânicos em adegas. Colaborou e foi consultor em várias empresas, do ISQ, Celep, Norvia, Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, a Ramalhão, e criou a sua empresa ST Energia Limitada, onde desenvolve atualmente a sua atividade profissional. Ao longo da carreira foi consolidando a sua capacidade técnica na área das instalações mecânicas, na gestão de projetos, concepção, construção e comissionamento de obras. Por tudo isto, quero agradecer ao engenheiro Eduardo Cardoso esta apresentação, que com certeza terá bons aromas para desgostar. Quero também agradecer a vós, membros associados, por acreditarem nesta EFRIAR e aos membros beneméritos que nos apoiam sempre no nosso evento. E, por fim, como é costume, poderão colocar as suas questões no campo de chat, isto é, no bate-papo, ou enviar diretamente para o Sr. Engenheiro Eduardo Cardoso através do e-mail apresentado neste texto. Assim termino dando a palavra ao Sr. Engenheiro Eduardo Cardoso para iniciar a sua apresentação. Obrigada e boa tarde a todos. Ótimo. Vou só tirar aqui. Minimizar aqui. Então, boa tarde a todos. Desculpem lá este contratempo assim inicial. Ficamos sempre aqui assim mais constrangidos aqui pela distância e por este confinamento. Ficamos sempre mais à toa. Mas pronto, já se vai tornando aqui um hábito estas questões todas dos Zooms dos ensinos à distância. Muito bem. Queria então iniciar a minha apresentação aqui, agradecer à EFRIAR o convite para falar um bocadinho daquilo que tem sido a minha experiência, o contacto e as inquietações e os desafios que este setor das adegas e da enologia, da viticultura tem trazido ao meu encontro, e eu tenho participado em alguns trabalhos e algumas discussões e debates. Portanto, o vinho, desde que se conhece, é um produto que é apreciado e que, digamos, surge de uma forma natural. Portanto, as uvas, pela sua constituição química, acabam por não necessitarem de tecnologia adicional, eles fermentam por si só. Portanto, foi um produto que surgiu naturalmente e que foi apreciado desde sempre, e o que é facto é que chega aos nossos dias como um produto que faz parte da nossa parte lúdica, da apreciação e de um setor comercial cada vez mais em expansão. Então o vinho contemporaneamente é considerado um bem valorizado, portanto com valor cotado, e que nos últimos anos tem assistido a um crescendo em termos do que é a sua cadeia de valor. Houve aqui então claramente mudanças de paradigma, ao ponto de ter que ser feita legislação para proteger determinadas zonas. Nós temos uma das zonas, a mais antiga, não é, de Douro, foram ao longo dos anos percebendo-se a necessidade de controlar determinados processos para garantir a qualidade necessária e a sua continuidade nos vários anos de produção, sendo um produto de origem natural
natural que as uvas estão sujeitas ao clima desse próprio ano, portanto todas as colheitas vão originar vinhos relativamente diferentes, mas há aqui a necessidade de procurar que este vinho mantenha um determinado padrão, uma determinada referência que foi apreciada a dada altura, portanto é esperado que o consumidor encontre ao longo dos anos seguintes a mesma referência ou vinhos similares àquilo que é a referência de determinada marca. Portanto, o processo de fermentação é um processo de degradação, portanto, dos açúcares contidos na fruta, portanto na uva, em que as levaduras que estão presentes vão transformar a frutose em álcool, portanto, e vai originar uma série podendo trabalhar aqui a questão das levaduras e da tecnologia em termos da vinificação, poderemos ter vinhos de várias gamas, de vários com paladares e com extrações diferentes, portanto, e aí a tecnologia surge para apoiar estes processos de fermentação, portanto, aqui podemos ver que em termos da fermentação ela normalmente pode surgir de forma espontânea, sendo que temos aqui a noção de que abaixo dos 10 graus nada acontece em termos de fermentação, e que a temperaturas superiores a 32 graus, portanto, há aqui a inação ou a morte, digamos, das levaduras responsáveis, as levaduras boas, digamos, que são as responsáveis por trabalhar os aromas do vinho, e podem, se elas desaparecerem, podem dar lugar a que esta degradação da frutose possa ser feita por levaduras indesejadas e o aparecimento de aromas indesejáveis e de acidezes voláteis e de outros defeitos nos vinhos. Portanto, há aqui também perceber que a fermentação, isso acaba por ser um bocadinho lógico, portanto, que há a libertação de calor com a degradação, reação química da fermentação. Portanto, e que é normal que por cada volume de álcool expectável haja a libertação de cerca de 1,5 grau de calor nesta reação de fermentação. Então, com o evoluir do mercado e da procura, e na verdade assistimos que o vinho está na moda, portanto, com a procura de vinhos de todas as gamas, há aqui esta noção do valor de uma segmentação do setor do vinho. Portanto, abandonou-se um bocado esta questão do vinho da adega, não é? Portanto, começaram a aparecer novas regiões, novas gamas de vinhos, a promoção, e o país tem-se promovido muito com esta questão das zonas vinícolas portuguesas, e a necessidade de proteger vinhos que estão muito cotados por parte dos produtores para garantir sim, que este vinho se mantém. Portanto, um barca velha, espera-se que seja sempre um barca velha, não é? Portanto, há aqui a noção de que para garantir produtos de qualidade e de excelência tem que se acrescentar mais valor nesta questão toda do processo. Portanto, temos aqui a noção que um vinho de menos valor é um vinho tradicional, digamos, que não há aqui grande escolha de uvas, as uvas entram em grandes quantidades para lagares e para cubas de vinificação, é tudo vinificado ao mesmo tempo, faz 1 ou 2 controlos de análise só para perceber se o vinho está estabilizado. Alguns nem são filtrados, outros são filtrados, não há aqui grande questão de fazer grandes tratamentos, e é o chamado vinho a granel, ou vinho decorativo, ou vinho para consumir naquele ano. Não há grande cuidado nesta questão de serem vinhos de guarda ou outras questões. Sendo que, portanto, todos os grandes produtores ajustaram-se a esta necessidade de proteger bem o seu produto, para assim poderem estar bem colocados no mercado, e aí sim, com o evoluir também do ensino
e dos cursos de enologia o desenvolvimento científico no setor da enologia, começaram a ser experimentados novos processos, novas variantes na arte de fermentar os vinhos e de fermentar castas isoladamente. Portanto, a escolha do estado sanitário das uvas, a vindima começa já uns meses antes, ainda na vinha, com controles de maturação e escolha de parcelas e de castas para se poder fazer uma vindima com estratégia, acompanhando o estado sanitário, temperaturas, prevendo como é que vai estar o clima naquela temporada de vindima. Portanto, passou-se de transportes a granel para transportes em pequenas quantidades, para que as uvas não pudessem macerar, portanto, toda uma cadeia que vai acrescentando, em alguns casos, mão de obra, noutros casos, tecnologia, portanto, para garantir que estes vinhos, que a vinificação e que todo o processo produtivo da uva à garrafa tenha mais controle para garantir produto de qualidade, mas ao mesmo tempo acrescenta valor, mas também torna os vinhos mais apetecíveis e mais procurados. Portanto, aqui pretende-se ilustrar mais ou menos aqui assim a cadeia de valor do vinho, em que tínhamos aqui na parte de baixo o que era o tradicional, portanto os viticultores que produziam as suas uvas e que eram responsáveis por fazer a sua própria vinificação e tinham a sua própria cadeia de distribuição, vendiam à porta ou vendiam para grandes superfícies de supermercados, e este paradigma foi mudando ao longo destes anos todos, em que depois surgiram as adegas cooperativas e agora as grandes produtores, as grandes marcas, também na parte da transformação. Então, sempre que há aqui esta apresentação, acaba por se focar aqui um bocado na questão da transformação e em toda a proteção que a tecnologia pode dar ao processo de produção do vinho, no garante da proteção, digamos, garante a qualidade do vinho na sua parte final. Então, há aqui uma natural mudança de paradigma que tem sido difícil, por vezes, de ultrapassar, fruto de alguma resistência à mudança e de reconhecer que a produção do vinho, como era um setor ligado ainda a métodos tradicionais e a um saber fazer que passava de geração em geração, houve aqui grande resistência à entrada dos enólogos e da nova tecnologia e do evoluir da ciência, e a partir do momento em que há esta procura do enoturismo e de mais olhos olharem para a questão da vinificação, houve que ajustar aquilo que era a arquitetura ou o método natural da vinificação dos vinhos a métodos que garantissem precisamente a qualidade do vinho, mas ao mesmo tempo pudessem ser visitáveis, que houvesse aqui a otimização e uma gestão empresarial, digamos, de todo o processo, que transforma aquilo que era um setor tradicional de produção para autênticas fábricas de produção de vinho. Portanto, e é aqui que entra então a nossa parte, nosso conhecimento em termos das necessidades de energia no processo. Há que ter aqui a noção então que no processo de vinificação de vinho há toda uma cadeia que vem desde a vinha, portanto do corte, no transporte dessas uvas até ao local onde vão ser vinificadas, portanto que é necessário controlar, portanto toda essa espera, muitas das vezes, cada vez mais com as alterações climáticas estamos a assistir que as vindimas estão-se
os meses mais quentes, porque cada vez mais, aqui no Douro, por exemplo, já se está a vindimar quase em agosto, quando há 10 anos se vindimava no final de outubro, início de setembro, portanto, este tempo de espera em que as uvas estão ainda na vinha ou nos transportes, há que ter aqui um controle do processo de fermentação, portanto, e há que de alguma forma arranjar estratégias para fazer este arrefecimento das uvas. Depois já na adega, não é? O arrefecimento de mostos para limitar as oxidações e as fermentações prematuras, o controle da fermentação por si só também, para garantir que a fermentação se desenvolve de uma forma estável. A questão do arrefecimento do vinho para a estabilização e para a sedimentação de partículas sólidas que existem no vinho, fazer esses tratamentos das turbidezes e de algumas partículas indesejáveis. A questão do armazenamento do vinho para evitar a evaporação e manter que não haja amplitudes térmicas nas caves que são prejudiciais a esse mesmo vinho, e aqui a necessidade também, agora recente, da climatização, que era um setor que era em parte descurado no que eram as adegas tradicionais, em que o conforto térmico não era muito requisitado, portanto não era um requisito, e agora cada vez mais com a questão do enoturismo, com as visitas às adegas e com o crescer para um regime mais empresarial das empresas, a criação de espaços administrativos, de expedição, da cadeia de marketings, e que todas as empresas estão-se a munir. Portanto, aqui a necessidade da climatização também nesta área. Então, portanto, passando agora aqui assim em revista, digamos, aqui quais são as estratégias e aquilo que tem sido a prática, digamos, em todas estas necessidades do sistema produtivo. Portanto, aqui na fase de arrefecimento das uvas, em que vemos aqui ilustrado que por vezes as uvas estão horas à espera para poderem ser descarregadas nas adegas, e antes já tiveram a sua fase de transporte e tiveram à espera na própria vinha. Sim. Estou? Perdeu-se o som. Já estamos a ouvir. Engenheiro Eduardo Cardoso. Sim? Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir agora. Agora sim. Bem, depois estavam a surgir aqui umas mensagens que não sei o que aconteceu, foi desativada aqui o som. Portanto, voltando aqui assim um bocadinho atrás, então, iria apresentar-vos aqui assim as estratégias mais utilizadas naquilo que é o controle de temperaturas ao longo da cadeia produtiva, então, da vinificação e da parte do processo de vinificação das uvas, em que, por vezes, os tempos de espera das uvas antes de entrarem na parte do processamento, de desengaço e da própria vinificação, são grandes, em que as uvas permanecem à temperatura ambiente, que por vezes são em períodos de verão e as temperaturas são elevadas. Portanto, parte das estratégias passam por o uso de gelo seco em forma de pastilhas que são colocadas quer
nestas grandes tinas que vemos aqui assim ilustradas na fotografia, em que se deposita este gelo seco nas próprias uvas para que elas não entrem em fermentação indesejada. As próprias adegas agora começam a ter também câmaras frigoríficas para poder acomodar carga de uvas enquanto não vão ser expedidas para a parte do processo. Também há já sistemas de alugueres e há quem esteja a alugar caminhões frigoríficos para poder fazer, como é um processo sazonal, para não estar a adquirir ou a montar uma câmara frigorífica nas instalações, a alugarem os seus próprios caminhões para poder fazer este controle de temperatura. Há também, que não é muito usado, também esta questão de permutadores para poder criar aqui um controle de temperatura também ainda das uvas antes do processo. Aqui é um dos pontos também que é importante capacitarmos, e quem está na fase da concepção e do projeto conseguir conversar com o requerente, com o enólogo, com o dono da empresa. Portanto, é cada vez mais importante também termos esta informação e dar-lhes esta noção ao enólogo da planificação ou da estratégia como ele vai querer gerir a sua própria vindima, que parcelas é que vai vindimar primeiro, se elas vêm de zonas mais remotas, se vêm de proximidade, para que todo este apoio possa ser dado de uma forma mais eficaz, para que, acima de tudo, sejam tomadas decisões informadas, munidas de boa informação, para que depois não se tenha nem equipamento a mais, nem equipamento a menos na hora de se dar a resposta a todos estes requisitos. Por vezes é o que tem falhado em termos daquilo que eu vou encontrando em algumas situações em adegas, tem a ver com esta dificuldade de comunicação entre as partes. Portanto, quem nos contacta para dar resposta, para solucionar determinada questão em qualquer ponto do processo, nem sempre há a melhor informação e a melhor comunicação para se poder entender qual é o real problema e em que condições e com que objetivo se pretende tratar a temperatura, neste caso, ou tratar o determinado ponto do processo. Já na fase ainda na fase de pré-fermentações, por vezes faz-se todo o processo de desengaço e já está na criação do mosto, mas pretende-se fermentar grandes quantidades em cubas de fermentação ou em lagares, e há aqui que esperar pelo luteamento desse lagar ou dessa curva de fermentação, portanto, ou esperar como estamos, por exemplo, agora muitas opções de vinificar as castas isoladamente, portanto, em que a vindima é mais lenta porque só se está a vindimar determinadas castas. O tempo de espera dos mostos para o luteamento de uma cuba também pode demorar o dia inteiro, portanto, e aí é preciso controlar a temperatura, não das uvas, mas já do mosto no lagar ou nas vasilhas onde vai ser dada a fermentação. Então, tecnologia que normalmente está associada a este controle é climatizar o próprio espaço ou controlar a temperatura desse grande espaço através de sistemas evaporativos, pela pulverização da água, ou através de sistemas de expansão direta normais na sala onde se vai dar a fermentação, como ilustrado aqui nesta fotografia. Obviamente que cada caso é um caso, e há adegas que têm grandes cubas de fermentação em que, por vezes, é preciso controlar a temperatura com escorrimentos superficiais das cubas, em que há uma rede de expressores que vão molhando as superfícies das cubas para que a temperatura não suba em demasiado, que arranque com as fermentações ou que mate as leveduras, como tínhamos visto no slide anterior.
e novamente os permutadores de calor em placas ou tubos que vão controlar estas massas na fase da pré-fermentação. Há também já, obviamente, que as necessidades vão aguçando o engenho e há já quem também experimente fazer vindimas no período noturno e da madrugada, para que as uvas não estejam muito tempo à espera durante o dia. Então a adega começa o processo de vinificação logo de manhã, porque estiveram a vindimar durante a noite, madrugada, digamos. Eu acompanhei aqui assim este caso da Quinta Serra de Ordes, esta última vindima, e pôde-se perceber algumas vantagens realmente, quer na forma como as fermentações aconteceram, quer como na exigência ou que o chiller não teve que trabalhar tão no seu regime máximo. Pronto, foi uma experiência, houve alguns bons resultados. O inconveniente de andar a vindimar à noite, que em termos de mão de obra não devem ter ficado lá muito contentes quem andou assim a vindimar durante a noite. As fermentações são controladas por tecnologia que está bem identificada, portanto por placas endógenas que são colocadas quando são lagares abertos ou mesmo cubas abertas, se bem que o que está mais utilizado são as camisas externas em cubas de fermentação, em que há uma produção de água refrigerada que vai circular por estes permutadores de calor. Há aqui também, então, nesta parte da fermentação, que ter a noção também que, por vezes, controla-se esta fermentação para que ela aconteça de uma forma suave, portanto, controlando as temperaturas de fermentação de referência, portanto, nos vinhos tintos, não é normal que fermentem entre os 25 a 30 graus, portanto, manter esta temperatura da fermentação. Nos vinhos brancos já a temperatura anda por volta dos 16 a 20 graus. E há que ter aqui também a noção que por vezes é preciso aquecer também para que as fermentações arranquem, porque pode acontecer que as leveduras estejam inibidas deste controle da fermentação e que haja este impulso inicial aquecendo. Portanto, em que há que pensar então o circuito hidráulico de refrigeração, digamos, da parte do controle de temperatura da fermentação, das cubas, que seja possível ou um sistema a 4 tubos que acabe por encarecer em parte a instalação, mas pelo menos haver picagens nas cubas para que possam facilmente receber um fluido quente individualmente cada cuba, para que possa acontecer então o aumento de temperatura desejado para que se arranquem estas fermentações. E é aqui que normalmente também surgem uma série de questões e alguns desafios e alguns problemas na hora de dimensionar e de selecionar o melhor equipamento para a produção de frio e o dimensionamento da rede, porque o mercado, o que está instalado, digamos, acaba por ser os grandes fabricantes das cubas de inox, portanto o setor do inox acaba por dar a resposta a estas soluções técnicas, e nem sempre há informação de qualidade para que possamos dar o melhor apoio em termos de seleção de máquinas e seleção de bombas para poder fazer instalações equilibradas. Um permutador é um permutador, portanto deveria existir informação relativa à sua capacidade de permuta, para se perceber caudais de água que circulam para que possa haver a melhor dissipação, a troca de calor, e esta informação raramente surge
na hora de podermos selecionar, por exemplo, um chiller, ou de selecionar uma bomba, ou dimensionar a rede hidráulica, vá, digamos, da instalação. O setor das cubas acaba por ter medidas standard que aplica de acordo com as capacidades da cuba. Obviamente, mal ou bem, acaba por haver um controle dessa temperatura e o processo acaba por ser, de alguma forma, controlado, mas o que tem chegado de feedback, e por vezes nas conversas que se vão tendo com os responsáveis de adegas, é que invariavelmente há ali um período da vindima ou do período de vinificação que há o pânico generalizado porque o chiller não está aquém da produção, as válvulas variam, portanto, e há aqui então alguma dificuldade e observam-se sistemas francamente desequilibrados, quer na parte da hidráulica, quer na parte das bombas circuladoras, quer na parte da produção da água da refrigeração ideal para o processo. Desconhecem-se os caudais ideais para haver a ótima refrigeração das cubas, por vezes. Esta informação é muito difícil de se conseguir, e é aqui que tem que haver alguma força, algum cuidado no tratamento dos dados e um melhor apoio desta nossa parte da engenharia no que é o dimensionamento e a concepção destes sistemas. Portanto, já com o vinho, com a fermentação terminada, há aqui uma série de outros tratamentos que exigem a refrigeração, digamos, o controle de temperaturas, como tínhamos falado já no slide anterior, que se trata das estabilizações do vinho. Portanto, quando se fala em vinhos já da gama média alta, portanto, pretende-se que os vinhos estejam isentos de defeitos. Esses defeitos muitas vezes estão refletidos nas turbidezes, nas precipitações de partículas que existem nos vinhos. Então, para se conseguir essas estabilizações e mitigar estes defeitos, portanto, fazem-se tratamentos que normalmente são a frio com o vinho. As tecnologias, mais uma vez, são os permutadores de calor, portanto, com o uso de permutadores de calor. A estabilização em cubas, com agitação ou levando a temperaturas muito baixas, próximas do ponto de congelamento, em que o vinho permanece a baixas temperaturas, precipitando-se assim então as partículas que possam existir, e assim possa haver esta filtração, digamos, pelo frio dos vinhos. Há então depois também aqui a questão do armazenamento do vinho e o envelhecimento do vinho e o período de estágio do vinho para se conseguir determinadas propriedades no vinho, para o seu próprio armazenamento também, né? Mas esta questão do armazenamento, principalmente quando se pretendem vinhos com os toques de madeira, não é? Com o envelhecimento em cascos de madeira, e eu aqui na zona do Douro, mais também a questão do vinho do Porto, que é normal que envelheça em cascas de madeira, em pipas. Portanto, há esta questão do tempo em que este vinho vai estar em envelhecimento, em guarda, portanto, em estágio, e as perdas por evaporação. Portanto, e aqui há duas grandes questões, não é? Há a questão da arquitetura, que obviamente é desejado que esta zona da adega onde os vinhos possam envelhecer, possam estar numa zona enterrada, digamos, em que as condições próprias de cavo estão logo asseguradas quase à partida.
por vezes é preciso fazer este controle de temperatura e umidade para que não aconteçam as evaporações, que podem atingir 5% de volume de vinho, portanto o equivalente a 12 litros por barril, 225 litros por ano. Portanto, se estivermos a falar de vinhos do Porto, são perdas consideráveis, não é? Portanto, de um bem muito precioso, principalmente vinhos que se pretendem envelhecer 3, 4 anos. Perder estes litros todos acaba por serem prejuízos grandes para as empresas, uma vez que a expectativa deles depois é, passados estes anos, serem vinhos de qualidade, serem vinhos de topo de gama, que vão ser valorizados e procurados pelo mercado. Portanto, qualquer litro importa neste controle, portanto, neste envelhecimento. O que eu tenho acompanhado naquilo que são a concessão de novas adegas e a adaptação de caves, elas, por vezes, as condições ideais são temperaturas constantes e homogéneas, porque não haja amplitudes térmicas que provocam agitamento do vinho nas vasilhas. Portanto, entre os 18 e 20 graus é as temperaturas que são procuradas. Há quem fala em temperaturas sempre mais baixas. Os enólogos normalmente é normal pedirem-nos temperaturas de 16 graus, 17 graus. E a parte da umidade, o desejado que é normal pedirem é perto dos 90 graus, dos 90%, 80%, 90%, o que facilmente entendemos que estamos perto dos pontos de orvalho e o controle de condensações é um controle muito particular, principalmente nas operações de remontagem dos vinhos e da vigilância dos vinhos, da evolução dos vinhos, em que as caves são abertas e há variações de temperaturas bruscas. Esta questão do controle de temperatura e umidade é particular. O que tem sido prática é a adoção ou de unidades de tratamento de ar, em que o ar já vai tratado por uma UTA, a sua temperatura e a sua umidade, é lançado na cave por condutas, portanto, em que o ar já vai tratado e é feita uma aquisição dos dados de temperatura e de umidade do interior por sondas, que vão dando esse input às unidades de tratamento de ar. Ou então sistemas separados de expansão direta, com a atomização de água na própria sala. Quer uma, quer outra, conseguem-se fazer controle de temperatura. É sempre muito particular por estas questões de facilmente atingirmos o ponto de orvalho e as condensações e a questão de aparecer sempre as superfícies das pipas molhadas e ressoadas, que depois também surgem bolores e é sempre uma questão particular este controle das umidades e das temperaturas nas caves. No entanto, é um ponto cada vez mais procurado e um ponto sensível daquilo que é a concepção do processo das empresas do setor do vinho. Aqui outras imagens a ilustrar outras estratégias que foram usadas em algumas adegas. Vemos aí as máquinas de ar-condicionado a climatizar os espaços de armazenamento. Portanto, já aqui a noção que também na zona do produto acabado, parte pré-expedição dos vinhos, o vinho em garrafa, ainda que já não está exposto à questão da evaporação, portanto a questão da umidade já não se prende tanto nestas
nestas salas do produto acabado, mas a temperatura homogénea, sem amplitudes térmicas na sala, é importante para que não haja o tal agitamento por diferenças térmicas do líquido no interior da garrafa, que pode criar alteração do próprio vinho. Há aqui uma nova área também em expansão, com a procura de vinhos de qualidade no setor da restauração e mesmo na questão do enoturismo. As próprias quintas começam a ter que ter as suas salas de provas e para que os vinhos possam ser degustados nas suas condições ideais. A questão do controle de temperatura do próprio vinho já em garrafa, que vai desde das caves refrigeradas, digamos, de pequenas dimensões, como sempre conhecemos, e há aqui agora até aqui uma empresa de Vila Real que tem feito já um bom trabalho nestas caves, quase câmaras frigoríficas, mas com design e para estar integradas nas próprias salas dos restaurantes e nas salas de provas, para armazenar grandes quantidades de vinho e que possam manter o vinho nas suas temperaturas ideais de degustação. Temos aqui algumas temperaturas, alguns tipos de vinhos que suas temperaturas de degustação, perceber que há uma grande variação nesta questão do tipo de vinho e a sua temperatura. Portanto, há aqui então a noção numa adega existirem aqui vários desafios, várias áreas de intervenção em que a engenharia mecânica pode intervir e deve intervir com a excelência dos processos. Para além desta questão relacionada com o controle de temperatura e toda a parte da refrigeração e da climatização, há que ter também aqui uma grande noção, e aquilo que tem sido a minha experiência na abordagem, na auditoria energética a algumas adegas que tenho acompanhado, é encontrar a parte da refrigeração e do frio industrial acaba por estar já bem identificado e por vezes bem cuidado. Já há esta preocupação por parte das empresas, até porque já representam um custo associado em termos de energia e eles já identificaram essa cadeia e uma preocupação em manter os sistemas com boa manutenção e bem identificados e bem otimizados. Há toda uma outra parte que tem a ver com o processo, tem a ver com a parte da hidráulica nos processos, que é bem descurada. Com o advento das bombas com variação, perdeu-se aqui a noção do cálculo das perdas de carga. Portanto, com o ajuste das bombas parece que se consegue, pronto, à partida, bombear tudo e mais alguma coisa. Mas há que ter aqui a noção a que custo e, por vezes, o desequilíbrio das instalações é tão grande que pequenas alterações de pequenos bypasses em determinadas zonas dos circuitos hidráulicos, por exemplo, do frio industrial, na parte das cubas, altera completamente o traçado e o circuito, portanto seccionar circuitos para que as perdas de carga não sejam tão elevadas e as bombas possam funcionar em regimes mais baixos e nos seus próximos dos pontos ideais de funcionamento, evitando consumos exagerados. Uma das questões que tem-se revelado no controle das bombas é isso, os chillers já têm grandes eficiências e já há esta questão da eficiência energética em termos do custo do kilowatt no processo, mas verifica-se que na parte das bombagens há consumos bem elevados. Na hora de projetar e de dar este apoio na concepção das adegas, obviamente que há que ter esta preocupação que sempre
se possa usar a gravidade para que todo o processo possa ser acompanhado. Vemos aqui ilustrado que era uma antiga adega da Casa do Douro em Favais, que agora foi adquirida pela Conta Terra, que está a se instalar aqui nesta adega, aproveitou o próprio edifício já para todo o processo. Praticamente não eram usadas e não serão usadas bombas para fazer os processos principais de toda a cadeia de transformação da uva até à garrafa. Há aqui também ter-se a noção e isso por vezes é difícil de se conseguir a melhor informação junto ao enólogo ou de haver um melhor entendimento, que é na fase, a forma como eles vinificam e a forma como decorre a vinificação em todo o período da vindima, digamos, do processo de vindima na sua empresa. Porque por vezes temos adegas com muitas cubas de fermentação, mas muito do tempo em que o processo está a acontecer, não estão todas as cubas a funcionar. E temos traçados extensos, poderiam estar seccionados, mas há muita resistência em fazer este seccionamento de circuitos, lá com vários circuitos para setores de cubas de fermentação, para esta noção da duplicação de rede e de que sempre deu um circuito, portanto, que agora tem que dar igual. Mas o que é facto é que experiências têm acontecido em que realmente se conseguem ter um melhor controle, uma melhor eficiência, regimes de funcionamento do chiller com circuitos mais pequenos e uma melhor gestão dos equipamentos e da energia na parte da refrigeração. Para além desta questão da hidráulica, há também nas adegas esta necessidade dos gases e de instalações especiais, portanto, redes de ar comprimido para linhas de enchimento, para limpezas, portanto, é normal encontrar-se, ou é normal que haja esta necessidade de ar comprimido, portanto, concessão de redes de ar comprimido, instalações equilibradas, seleção de compressores, portanto todo um setor também que representa um acréscimo de energia e que deve ser pensada nesta filosofia, nesta ótica da eficiência energética. Depois há também aqui a questão da aplicação das soluções sulfurosas para os tratamentos do vinho e que por vezes são feitos já de forma automática, que também implicam todo o dimensionamento e toda a infraestruturação desta rede de aplicação dos sulfurosos. E os geradores de ozono, portanto, para as questões das oxidações e da esterilização dos espaços e tudo que é a contaminação do vinho. Outra das questões principais no setor das adegas é e vem por via da qualidade do ar interior e da higiene e segurança no trabalho e da mitigação dos acidentes de trabalho no setor das adegas, que tem acontecido, que é o controle de CO2 gerado pelas fermentações dos mostos. Há aqui a noção de que realmente na fermentação há a libertação deste CO2 e de alguma forma os operadores, quem está nas adegas e o setor acaba por estar sensibilizado e na fase da fermentação dos vinhos propriamente ditos não têm acontecido tantos acidentes quanto se poderia imaginar. Eles acontecem sim noutras operações e noutras circunstâncias que não o controle das fermentações nas visitas ou na vigia, ao vigiar a fermentação na boca da cuva. De alguma forma,
quem está a controlar a vinificação acaba por estar sensibilizado e não se expõe e consegue fazer esse controle de exposição ao CO2, mas na fase das desencubas e na fase de lavar as cubas para que possam receber nova carga de mosto para continuar as fermentações, é nessas operações de limpeza das cubas ou nas operações de limpeza da própria adega, ou quando se chega de manhã à adega e no período noturno estiveram as cubas a fermentar, é aí que por vezes têm acontecido acidentes, porque o CO2 acaba por ser mais denso que o ar e acaba por se alojar em zonas baixas da adega e nas cubas, então nem sempre abri-las e o arejar durante algum tempo consegue diluir todo o CO2 que possa estar acumulado dentro da cuba, e ao entrarem para dentro das cubas acontecem os acidentes. Portanto, temos aqui mais ou menos um gráfico da produção diária de CO2 por hectolitro de mosto, em que para um vinho tinto, que é normal haver aqui 7 dias de fermentação, vemos que há aqui quase 3, 4 dias de libertação de altos índices de grandes quantidades de CO2. Dou-vos aqui um exemplo, para a vinificação de uma pipa de cerca de 525 litros de mosto, numa adega que possa ter uma área de 100 metros quadrados por 3, portanto 300 metros cúbicos, há aqui a libertação de quase 885 ppm de CO2, que juntando aos normais 500 ppm possam existir no ambiente, já estamos nos limiares dos 1200 ppm, que em termos de qualidade do ar interior acabam por ser já considerados quantidades que não devem estar, que já induzem alguma perigosidade, alguma toxicidade ao ambiente, e por força de lei acabamos por ter aqui valores que têm que ser controlados. Então é uma área que deve ser tratada de uma forma bem atenta e com a sensibilidade adequada, e ter aqui a noção que não basta ter uma sonda a medir em algum ponto da sala de fermentações, da nave de cubas de fermentação, por exemplo, ou da sala de lagares, que deve haver a monitorização deste CO2 ao longo em cotas altas, por exemplo, nas bocas de cuba de fermentação, mas que terá que haver um equipamento portátil na adega para que possa ser medido a quantidade de CO2 que possa estar presente dentro de uma cuba, ou em cotas baixas pode ter acumulado por alguma razão CO2 em cotas baixas quando este arrefeceu, pós-fermentação, e ver este controle da quantidade de CO2 na adega. Outro dos controles também necessários, que acabo por partilhar aqui também com o CO2, a questão da toxicidade, é das soluções sulfurosas. Como tem um odor intenso, acaba por ser mais fácil, mais detectada, mas também tem uma reação mais rápida no ser humano, portanto acaba por haver aqui a questão das tonturas, da perda de equilíbrio é de alguma forma mais rápida, portanto também haver este controle e esta análise da quantidade de sulfurosos no ar. É importante esta monitorização para que haja a segurança e a higiene nas instalações. Portanto, é imperativo então que existam estratégias de mitigação de poluentes, de atmosferas tóxicas dentro da adega, que haja este controle da qualidade do ar na adega, e entender a adega como um sistema que
pelo processo é necessário este controle adequado. Dou-vos aqui assim este exemplo, aqui assim é a adega da Quinta da Gaiosa, que eu pude acompanhar, e na hora de tratar esta questão do controle de CO2 na adega, o arquiteto tinha definido aqui dois grandes lanternis, os grandes claraboias, bem por cima, nesta zona preta que vem aqui no slide, é a zona de uma sala de lagares ali naquele piso, e depois na parte de baixo tem a parte toda das cubas de fermentação que se concentram por baixo destes grandes lanternins, e a estratégia foi nos dois topos da adega instalarem-se duas grandes zonas, duas grandes grelhas de admissão de ar, que por tiragem térmica, por força da ventilação natural, pudessem fazer o varrimento da adega de uma forma natural e um controle da qualidade do ar por via natural. Obviamente que o controle é feito também por sonda de CO2, e que sempre que se atinjam concentrações mais elevadas, é acionado um ventilador que está colocado junto à grelha de um dos topos da adega, que faz este varrimento e que permite que rapidamente se possa remover todas as concentrações, todo este ar que possa estar contaminado ou de alguma forma poluído, digamos, pelo CO2, rapidamente à adega. Então, estas estratégias e esta noção de que sim, é possível fazer-se, a maior parte do tempo acaba por estar-se garantido e dentro dos valores normais para estas concentrações, mas que é importantíssimo que haja este controle e que haja também apoio mecânico essencial para que a qualidade do ar aconteça. Outra das áreas que também é um desafio e não tem sido também muito trabalhada é a questão do tratamento dos efluentes do sistema produtivo, nomeadamente o controle da água. Na indústria das adegas, da vinificação, acaba por diariamente haver consumos elevados de água. Elas estão obrigadas por lei a ter unidades de tratamento de ar, mas o que tem-se assistido é que nem sempre estas unidades são bem dimensionadas ou são bem desenhadas por forma a que se tornem úteis, que sirvam a sua função, ou seja, são vistas muitas vezes como investimentos que são forçados por força da lei e não são vistos como úteis, mas há que ter aqui também esta noção de sustentabilidade e de gestão da água e demonstrar perante os decisores, os gestores das empresas, de que poderá haver aqui assim uma mais-valia na questão da instalação de unidades de tratamento de efluentes bem conseguidas, bem desenhadas e com eficiência, e que se possa haver aqui este aproveitamento da água que pode ser utilizado noutros processos, inclusive na rega da vinha, quando ela é permitida, obviamente, e otimizar aqui assim a gestão da água também. E depois há aqui todo o setor do AVAC também, com esta questão do enoturismo, da hotelaria, das zonas sociais e salas de provas, as zonas administrativas das próprias empresas que também estão a se instalar. Portanto, tudo aquilo que era o know-how do setor do AVAC aplicado também aqui assim à questão das adegas, e que por vezes estão muito nas mãos dos instaladores,
por via dos licenciamentos, por vezes, entrando nos licenciamentos industriais, não se consegue acompanhar aqui assim este processo, porque o nosso querido projeto da AVAC acaba por ser aquele projeto que ninguém quer comprar ou pagar, e tem-se encontrado nas auditorias que temos feito em determinadas unidades hoteleiras das próprias quintas, sistemas desajustados, desequilibrados, com ineficiência, o que, em última análise aqui, assim, lança uma descredibilidade na nossa área, digamos, porque obviamente os gestores e os donos das empresas acabam por, a médio prazo, perceber que pagaram por sistemas que não respondem às expectativas que eles tinham e que necessitam de muitas manutenções, e há esta descredibilização dos equipamentos e dos sistemas. Portanto, aqui assim um gráfico só para ter uma ideia, mais ou menos, da distribuição do balanço energético em adegas. Isto foi um projeto europeu que analisou, que fez auditoria energéticas a várias adegas em vários países da Europa, e percebemos então aqui que só na parte do controle das fermentações, quase 41,6% da energia do consumo total de energia elétrica da adega vai para este controle da fermentação alcoólica. E outro grande grupo também que aparece aqui assim é o associado ao engarrafamento e nos processos auxiliares do processo de produção. Temos aqui também assim a noção de consumo de energia térmica, que anda na volta dos 4,2% na parte dos engarrafamentos e na parte dos processos auxiliares. Portanto, esta análise e estes balanços energéticos é que têm que cada vez mais serem apresentados e incentivados junto dos decisores e dos gestores, nesta tal mudança de paradigma que vos enunciava no início da apresentação, com o profissionalismo, digamos, com esta necessidade do sistema produtivo das adegas se transformarem em unidades industriais. Há que dar esta noção de que, se da mesma forma que se tiveram que profissionalizar em termos do que é o marketing, do que é a gestão da empresa, que também têm que dar este salto na questão da gestão da energia. Eles já o sabem por via da fatura energética, que estão a ter gastos elevados na hora de pagar a fatura energética à conta do sistema produtivo, mas não têm bem a noção onde intervir, onde investir o dinheiro para que possam poupar esse dinheiro na fatura energética. Aqui há alguns números associados ao custo da energia, em que vemos aqui assim a razão do consumo elétrico face à produção de vinho, portanto 11 kWh por cada hectolitro de vinho, que é bem representativo deste custo, deste gasto, deste consumo elétrico na produção. Portanto, e quando falamos em otimização e em lucros e na cadeia de valor do vinho, portanto, estes valores têm que estar cada vez mais em cima da mesa de decisão, da estratégia como as empresas têm que gerir o seu processo. E é aqui assim que ainda há um bom trabalho e grande trabalho a fazer-se na sensibilização e no trabalho efetivo das auditorias energéticas em adegas, para que se conheçam bem os processos, para que se conheçam bem as particularidades de cada processo, para que se possa ter o bom conselho a dar aos decisores. Portanto, é aqui assim, já termo da apresentação, o desafio, digamos, e para os próximos tempos e para o que há de vir, é um bocadinho
incluirmos neste debate, de nos munirmos da melhor informação e do melhor léxico e da melhor comunicação para podermos falar com todos os intervenientes, e que haja esta capacitação de todos os intervenientes, que realmente houve essa mudança e que as adegas passaram daquilo que era um processo tradicional, um processo a granel, para grandes unidades de produção, autênticas fábricas de produção. E como qualquer outro tipo de indústria, há aqui uma série de outras áreas dentro da engenharia mecânica, digamos, tem tudo a ver com as construções metálicas, com a hidráulica, com a gestão dos gases, as ventilações que já tínhamos falado, mas depois a parte toda de órgãos de máquinas, tudo que é transportes de massas, de tapetes de sem fins, portanto aqui os órgãos de máquinas são cruciais também, as questões da sustentabilidade, das soluções passivas e bioclimáticas e toda a gestão de manutenção. Aqui deixo-vos aqui algumas sugestões das state of art, digamos, daquilo que são as adegas nacionais que incorporam bons exemplos, e quer em termos de tecnologia, quer em termos de arquitetura e de boas respostas que foram ao encontro do sistema produtivo. Pena é que estejamos neste contexto de pandemia, pois seria interessante organizarmos umas visitas de estudo aqui assim a umas quantas adegas, que iríamos enriquecer assim um bocado a nossa bagagem, digamos, e ver em loco uma série de soluções, que a tal adega da Gaivosa, que vos falava e ilustrava há um bocado, e aqui a herdade do Freixo, ao Dondo, que tem soluções bioclimáticas e passivas. E com isto terminava então assim a minha apresentação, agradecendo a todos a presença, e dava aqui assim a palavra então. Para já, obrigado. Eu gostava de pôr aos nossos colegas solicitar se alguém tinha questões a pôr ao Eduardo Cardoso, ao engenheiro Eduardo Cardoso, e se não tiverem, vou esperar 5 minutos, que não apareceu praticamente ninguém. Penso que a sua apresentação cobriu amplamente o tema. Para mim é uma novidade. Eu só me lembro de andar na Vindima quando tinha 6, 7 anos, em que pisava tudo as uvas, não havia preocupações de qualidades, nem de ambiente, etc. Há aqui uma pergunta que está muito grande, a ver se eu consigo, se calhar, melhor lê-la. No que diz respeito ao processo produtivo, a informação de sensores de processo, como, por exemplo, sensores de densidade, turbidez, etc., já afeta automaticamente a lógica de controle de temperatura no sistema GTC, ou continuam a ser verificados atuados de modo independente? Portanto, aquilo que eu vou encontrando e aquilo que tem sido também assim a inovação e também em parte o desafio é realmente esta questão da monitorização, toda a aquisição de dados para o processo e para os sistemas. É normal encontrarmos as adegas equipadas com todo o equipamento necessário, até com equipamento a mais, muitas das vezes, mas onde tem-se encontrado algumas falhas realmente é que sim no controle das condições, por exemplo, das temperaturas e das tais densidades e muitas vezes das umidades, na aquisição da forma onde estão colocados os sensores, por exemplo, ou a quantidade de sensores, o que depois
leva ao controle, ao desnorte, à desregulação total dos sistemas que depois, quer de geração de energia, quer na parte da ventilação, por exemplo. E aí sim é que já há algum bom trabalho por parte de algumas empresas que se adequaram, as empresas das gestões técnicas, portanto, que já estão a fazer sistemas integrados para poder serem instalados e ajustarem-se a este setor. É sem dúvida uma área de oportunidade e que na fase de instalação merece muita atenção para que possam os sistemas depois acabarem por resultar e por servirem a função. Muitas das vezes é o que acaba por acontecer, acabam por desligá-los, e é a tal descredibilização que falava há pouco num dos slides. Mas já há bons exemplos, há boas soluções, e isto passa muito por nos conhecermos. Por isso é que desde a primeira hora aceitei e acolhi assim o webinar, porque é importante que haja estas oportunidades de dialogarmos, de debatermos todas estas questões, percebermos o que andamos todos a fazer e nestas áreas mais específicas de alguns setores da indústria, por exemplo, partilharmos aqui assim a nossa informação. Estou longe de perceber muito disto, já sei alguma coisa. Também tenho bebido alguns bons vinhos, também no meio do processo, que ajuda sempre, mas acima de tudo perceber as dores, digamos, do setor, perceber quais são as inquietações dos enólogos, dos gestores, de perceber as nossas dificuldades e de que forma vamos resolver estes desafios, estimulando os players todos, não é? Quer dos equipamentos, quer da parte da instrumentação, quer na parte principalmente também dos instaladores, e perceber que estamos todos, não é, muito a remar para o mesmo lado, porque por vezes também há esta noção em que nós até definimos bem as coisas de projeto ou de estudo e depois facilmente somos descredibilizados pelo instalador que quer conduzir a instalação para os equipamentos que está acostumado a montar, ou por dificuldade técnica não lhe interessa montar determinado sistema e a opção vai por outro. Mas pronto, resumindo assim aqui um bocado aqui a resposta à pergunta, já há bons exemplos da parte da motorização, mas ainda há muito trabalho a fazer, sem dúvida. Como não há mais pergunta nenhuma e devido ao adiantado da hora, eu só queria agradecer a excelente apresentação que o engenheiro Eduardo Cardoso fez sobre o tema refrigeração em AVAC e outros sistemas mecânicos em adegas, e por parte da FRIAC damos o nosso grande agradecimento, e também queríamos agradecer aos participantes e, sobretudo, aos nossos associados beneméritos da FRIAC que patrocinam estes webinars ainda de uma forma gratuita, digamos, e que sem eles não conseguiríamos levar excelentes webinars como o do engenheiro Eduardo Cardoso a efetivar-se. Por isso, agradeço a todos, boa tarde e até uma próxima ocasião. Eu queria aqui também deixar um brinde, já que estivemos a falar de vinho. FRIAC, um bem-aja também na figura da engenheira Odete. Muito bem, muito obrigado também pelo convite e todo o sucesso para todos. Muito obrigado. Obrigado igualmente. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.